Fala pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão na área, e no vídeo dessa semana nós vamos falar aí sobre os 8 grandes de São Paulo, mas de um jeito bem diferente. Se liga aí. A gente sabe aí que os 8 grandes aí do futebol do Rio e de São Paulo aí são uma força muito grande aí, né? Só pra gente ter um exemplo, desde que o Campeonato Brasileiro foi unificado, né, os títulos passaram a ser contados de 59 para cá e não de 71 para cá, né? E os times dos 4 grandes, os 8, né, reunidos aí de Rio e São Paulo, tem 48 das 60 conquistas aí nesses 60 anos de Campeonato Brasileiro, né? Não é pouca coisa. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar aí de um lado B, dos primos pobres, né, desses grandes do eixo Rio-São Paulo, que não estão, que não têm títulos nacionais, que não se destacam em competições nacionais, também não disputam, muito menos competições internacionais, né, mas que se inspiraram, né, no sucesso desses grandes para virarem aí os primos pobres, os covers, né, dessas equipes grandes em campeonatos menores, em competições menores aí espalhadas pelo Brasil. A gente começa aí falando pelos times do Rio, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. A Associação Botafogo Futebol Clube surgiu aí no ano de 2009 e o surgimento da equipe aí veio por conta aí do aniversário de 5 anos do antigo Clube Esportivo Guará, né, que fez uma parceria na época em 2009 com o Botafogo, né, do Rio de Janeiro, de futebol e regatas, e rendeu aí nesse aniversário de 5 anos da equipe essa mudança de nome, uma mudança que acabou ficando permanente, e o Esportivo Guará saindo de cena e virando justamente a equipe do Botafogo do Distrito Federal. A equipe hoje disputa a segunda divisão local, né? Esse ano decidiu não participar, né? Mas está na segunda divisão do Campeonato Candango, né? E o principal feito foi quando a equipe ainda era Clube Esportivo Guará no ano de 2006, quando o time disputou aí, aliás, conquistou aí o título da segunda divisão em 2006 e ascendeu aí para a primeira divisão do Campeonato do Distrito Federal. Por enquanto aí o Botafogo segue longe aí das glórias, né, e do bom futebol, aliás, das conquistas, né, do seu primo rico aí do Rio de Janeiro, que já foi campeão brasileiro, né, tudo bem que já faz um bom tempo, né, mas e também já foi campeão da estadual, mas que tem buscado aí viver dias mais gloriosos, né, como diz o próprio apelido da equipe carioca, né. Vamos falar aí de um outro xará, né, mas que tem um pouco mais de sucesso, que é o Esporte Clube Flamengo, o Flamengo do Piauí, né, da cidade de Teresina. A equipe foi fundada aí em 1937, né, é uma equipe aí bem mais tradicional, né, tem mais de 80 anos aí, do que o Botafogo do Distrito Federal, né. E também, em termos locais, também é uma equipe que tem mais representatividade aí no estado do Piauí, né. O Flamengo do Piauí perde em títulos apenas para o River, né? O River é o maior campeão estadual com 31 títulos e o Flamengo, apesar de aí já de mais de uma década sem conquista do título estadual, né? O último foi no ano de 2009, ainda assim ainda ocupa o posto de segundo maior campeão do estado com 17 conquistas, né? É a equipe que já participou, né, de divisões menores, né, do Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, já disputou a Copa do Brasil também, né? É, ainda assim tem vivido aí nos últimos anos mais difíceis, né, na disputa do estadual, né, tem perdido espaço tanto para o River, né, que tem conquistado alguns títulos nos últimos anos, quanto para as outras equipes aí menores, algumas equipes até do interior que têm conquistado espaço, ganhado mais espaço aí, e o Flamengo tem tentado reviver, né, os seus bons anos, os anos anteriores em que a equipe tinha uma diferença menor aí em relação ao River e também se destacava mais do que essas outras equipes que ainda não tinham conquistado títulos no estado do Piauí. Falando de outro grande rei do futebol carioca, temos aí no estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana, o Fluminense de Feira. O Fluminense de Feira foi fundado aí no ano de 1941.
Tem dois títulos estaduais na década de 60, né, em 63 e 69, né, que foram os anos mais áureos aí da equipe do Fluminense de Feira, mas é uma equipe que é bem tradicional lá na Bahia, né, dificilmente aí fica de fora da primeira divisão, né, tem disputado a primeira divisão aí nos últimos anos e de vez em quando costuma incomodar aí a dupla Bavi nas disputas aí de primeiro turno e do segundo turno dos campeonatos do campeonato baiano, né. Aqui eu acho que vale um adendo aí, eu tinha tem outro Fluminense aí também de destaque, né, no cenário dos Fluminenses menores, né, que é do estado do Piauí também, né, que poderia até fazer uma rivalidade com o Flamengo do Piauí, mas eu optei pelo Fluminense de Feira, justamente pelo Fluminense de Feira ser uma equipe mais tradicional, ser uma equipe mais conhecida aí, do que o Fluminense do Piauí, né, que é uma equipe que já tem também alguns anos de história, mas que não tem títulos estaduais da primeira divisão, é uma equipe que é, há pouco tempo está disputando novamente a primeira divisão do Piauí, né, não é uma equipe que tem o destaque tão grande, né, quanto o Fluminense de Feira, né, que já foi campeão estadual e que de vez em quando costuma incomodar, como eu disse aí, os grandes da capital. Né? Para fechar aí os grandes do futebol carioca, né, nós temos aí a Associação Desportiva Vasco da Gama, o Vasco que é um dos principais times aí do futebol do Acre, né? A equipe tem 3 conquistas, né, 3 estaduais aí na sua história, mas o último foi no ano de 2001, né? E nos últimos anos o Vasco tem passado por maus bocados, né, tem tido mais campanhas ruins do que campanhas boas, né? Inclusive esse ano, em 2020, a equipe aí acabou na vice-lanterna do campeonato acreano, né? Sem nenhum ponto somado, né? Terminou aí sendo rebaixado, né? no campeonato estadual, com uma campanha bem ruim, né? Não somando pontos e ficando aí só tendo 35 gols aí na competição, né? Enfim, um desempenho bem ruim da equipe do Vasco, né? Que já há algum tempo não conquista título estadual e também não tem brigado também por títulos aí no estado do Acre. Agora vamos falar aí dos grandes de São Paulo, né, e de uma rivalidade que não acontece somente aqui em São Paulo, tem Palmeiras e Corinthians também no Rio Grande do Norte. A gente começa falando pelo Atlético Clube Corinthians, né, não é Esporte Clube Corinthians Paulista, né, é o Atlético Clube Corinthians, que é a equipe que fica na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. O Atlético Clube Corinthians hoje disputa a segunda divisão do estadual, né, do Campeonato do Rio Grande do Norte, do Campeonato Potiguar, né, mas já foi campeão estadual no ano de 2001. Então já tem uma conquista de estadual aí no seu currículo, né, e hoje tenta buscar aí, né, novamente estar na primeira divisão do estadual e disputar o título com o seu rival aí do estado, o Palmeiras, né, que segue na primeira divisão, enquanto o time do Corinthians do Rio Grande do Norte está na segundona, tentando buscar aí seu acesso aí nos próximos anos para a primeira divisão. Agora falando aí do time que tem o menos homônimo, né, de todos aqui da nossa lista, que é o Palmeira de Goianinha, né, na cidade do Rio Grande do Norte, no interior, né, do Rio Grande do Norte. Palmeira que não tem um S no final, é só Palmeira mesmo, né? Tem, claro, um pouco de inspiração, né? Porque é verde e branco também, na equipe do Palmeiras, né? Mas não é tanto quanto das outras equipes aí, né? É, aqui a gente tinha, né, como aconteceu no caso do Fluminense, também que eu citei o Fluminense de Feira, o Fluminense do Piauí, né? A escolha do Palmeira foi feita justamente por o Palmeiras ser tem um Palmeiras, já teve um Palmeiras também, né? Mas esse Palmeiras que disputou até o campeonato na Bahia era uma equipe que era meio que uma filial, né, do Palmeiras de São Paulo, né? Então aqui é a ideia do vídeo, claro, a gente tentar falar de equipes que não são bem filiais, né, dos times grandes aqui de São Paulo, e sim são equipes que de alguma maneira se inspiraram, né, nas equipes grandes do eixo Rio-São Paulo e aí acabaram criando times com um escudo ou com um nome mais ou menos parecido ou
o próximo disso, como é o Palmeiras de Goiânia, né? O Palmeiras, como eu disse, está disputando a primeira divisão do Campeonato Potiguar, né? Diferente do rival do Corinthians e de Caicó, que está na segunda divisão, mas também diferente do rival, né? O Palmeiras não conquistou nenhum título de primeira divisão, o máximo que a equipe tem é um título da segunda divisão do Campeonato Potiguar em 2018, enquanto que o Corinthians de Caicó, apesar de estar na Série B do estadual, né? Já tem uma conquista aí de primeira divisão no seu currículo, né? Então fazendo dessa rivalidade aí, primeira e segunda divisão entre as equipes de Palmeiras e do Corinthians, bem intensa aí no estado do Rio Grande do Norte. Vamos voltar novamente aí para a região norte do Brasil para falar aí do Santos do Amapá. Santos aí que fica localizado aí na capital, Macapá, né? E que foi fundado na década de 70, no ano de 1973, mas começou a fazer sucesso, a ganhar relevância aí no campeonato local, né, no amapaense, dos anos 2000 para cá, né? Dos anos 2000 para cá, a equipe conquistou 7 títulos estaduais, né? E tem sido um dos principais times aí no campeonato local, né? Esse ano a equipe acabou ficando aí entre os 4 primeiros, né? Como tem acontecido nos últimos anos, né? Mas o título não ficou com o Santos. Mas mesmo assim a equipe segue aí brigando pelos títulos estaduais, né? No ano passado conquistou, o último título da equipe foi conquistado, né, no ano passado, né? E segue aí entre os grandes do estado, né? Disputando, claro, também o Campeonato Brasileiro da Série D, né? Por conta da conquista desses estaduais nos últimos anos. Se Corinthians e Palmeiras a gente tem uma rivalidade estadual, né, no Rio Grande do Norte, no estado do Amapá também acontece uma rivalidade aí Santos e São Paulo, né? O Santos, como a gente falou, é um dos principais times aí do estado do Amapá, né? E o São Paulo não tem a mesma tradição do Santos, mas faz uma rivalidade local aí. A equipe do São Paulo que foi do Amapá foi fundada aí na década de 80, né, em 1988, né, um pouquinho depois, né? Alguns anos depois que o Santos, né, como a gente disse, mas que não tem o mesmo sucesso do rival, né? O máximo que a equipe conquistou, né, foi um vice-campeonato da primeira divisão no ano de 2014, embora esse ano, por exemplo, tenha tido uma boa participação no estadual, né, que o São Paulo ficou entre os 4 primeiros também, juntamente com o Santos do Amapá, né? Mas é uma equipe que ainda busca aí a sua primeira conquista de campeonato amapaense, né? Ainda não chegou, ou seja, São Paulo do Amapá bem distante aí de toda a tradição e todos os títulos do seu primo rico aí do estado de São Paulo. E gostaram da nossa seleção aí dos 8 grandes, aliás, dos primos pobres, né? Dos 8 grandes dos times de Rio e São Paulo. Vocês têm camisas desses times aí, né, desses 8 que a gente citou? Coloquem aqui, comentem aqui para mim, então, coloquem aqui nos comentários. Caso vocês conheçam outros, né, homônimos aí, como eu falei do Fluminense do Piauí, ou mesmo, né, de repente como eu disse, né, do Palmeiras, né, do Nordeste, que era uma filial, mas também não deixava de ser um homônimo, né, do time grande aqui de São Paulo. Coloquem aqui, comentem aqui para mim nos comentários, para de repente a gente fazer uma parte 2, parte 3 do vídeo, né? E até falando de times que são homônimos também de outras regiões, né? De Grêmio, de Internacional, né? De Atlético Paranaense, Curitiba, Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? Equipes grandes aí do futebol brasileiro que também podem ter homônimos aí não tão conhecidos, os primos pobres, né? Dessas equipes também espalhadas pelo Brasil, né? Coloquem aqui para mim nos comentários que de repente a gente faz uma sequência, fazemos sequências aí nos próximos vídeos. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever aqui no canal, né? Se você já está aqui já há algum tempo, já sabe, né? É curtir o vídeo, compartilhar ele nas redes sociais. E é isso aí, a gente se vê na próxima terça-feira. Até mais.